eu entrei num, num, é, vamos dizer assim, num ponto de é, emocional que eu não conseguia entender o que estava Discernir o que acontecendo, estava discernir o que estava acontecendo. acontecendo. E aí eu, chegando em casa, eu contei para ela para minha esposa o que aconteceu. Foi uma sexta-feira, nossos cultos eles eram aos sábados. Então quando chegou no sábado eu contei o testemunho na igreja, né? E eu falei exatamente dessa maneira. Eu falei assim, igreja, aconteceu comigo isso, isso, isso. Irmãos, eu acho, veja bem, pastor, eu falei assim, com todos, eu me lembro certo, direitinho como eu falei, eu acho que Jesus, lá de cima, ele pegou e colocou as mãos no teto do meu carro, como se fosse um brinquedinho, e Colocou no. colocou ele na pista, porque eu não tinha mais controle do carro. Irmãos, olha, eu acho que foi Jesus, eu acho. E aí, desse testemunho, quando foi no dia seguinte, o Fonte da Fé, com a minha esposa, eles foram numa igreja que eles nunca tinham ido. E a preletora não conhecia ninguém da nossa igreja, não nos conhecia. E aquele momento foi um dia que marcou a minha vida, porque existe quando quando a gente se achega a Cristo, começa a congregar, os testemunhos dos irmãos edificam muito a nossa vida. E aí só que aí você às vezes você fica olhando esses testemunhos, né? Só que parece que enquanto não acontece algo com você que marca a sua vida, uma experiência que marca a sua vida, você sempre fica naquele achismo. Então, essa preletora desse dia, ela estava sendo tremendamente usada por Deus, revelando algumas coisas assim para as pessoas. E eu olhava assim, eu falava, poxa, que bonito, né? E aí, na mente, a gente fica assim, poxa, às vezes ela tá ali pregando, né? Olha, a pessoa tá ali emocionada, chora, pensa, né? Como se fosse assim, olha, você fica naquela, será que é Deus mesmo? Será que a pessoa tá falando porque é uma percepção que ela tem? E aí, de repente, essa mulher olha pra mim e fala assim, o varão ali atrás, levanta a mão, aí o que olhou pra trás, o que olhou pra frente, o que levantou a mão, você mesmo. Eu olhei pra ela, ela falou, levanta. Ela falou, Deus te deu um livramento de acidente de automóvel essa semana, não foi? Eu falei, foi. Jesus manda te dizer, foi eu que coloquei o carro na pista. Nunca mais diga eu Eu acho. acho. Segura, pastor. E tem pessoas, tem alguns pastores que querem falar que não existe isso, não existe aquilo, não é? Às vezes, como Paulo, a letra quer É. matar. Ouvindo o testemunho como esse, meus colegas de ministério, quando Deus quer fazer, ele faz. Muitos não acreditam mais em revelação, respeito a todos, mas fica aí o testemunho. Não é o eu acho, é Jesus que faz. Sim. Então tem pessoas, pastor, que querem colocar o Espírito Santo, e Deus me guarda essas palavras dentro de uma caixa. O Espírito Santo não, o Espírito Santo é Deus. É. É a terceira pessoa da Trindade e está ativo. Então, pastor, esse testemunho vem ao encontro de muitas vidas. Não diga eu acho. Pode ter certeza, Jesus opera, Deus opera. Deus guarda, livra todo mal, pastor. Às vezes Deus fala conosco ele usa diversas maneiras. Maneira. E a Você tem que estar pessoa, preparado. a pessoa às vezes ela acha que ela tem que estar ouvindo, né? Algo enquanto não ouvir algo ali no seu ouvido, ela não vai acreditar. Ser audível, né, pastor? Audível. Mas Mas veja só que interessante, essa semana mesmo, eu tenho uma semana, 2 semanas atrás, eu estava vindo de Joinville, eu tinha ido de avião, eu tinha alugado um carro, eu decidi que eu não ia me importar com o horário do voo. Eu falei, não, eu vou pegar esse carro e vou devolver ele em São Paulo. E eu, naquela semana ali, eu peguei um buraco na rodovia, né? E cortou o pneu.
Eu falei, poxa vida, eu vou. O pneu tá tão novinho, né? E eu olhei assim e falei, poxa, acho que dá pra fazer um conserto nesse pneu. E aí eu fui ali numa borracharia. Quando foi no dia que eu ia viajar, o pneu ficou pronto. Quando colocou no carro que eu olhei, o Espírito Santo falou dentro de mim, não ficou bom. E aí eu pensei assim, olha, eu vou devagarzinho na estrada, eu vou sair de madrugada, umas 2, 3 horas da manhã. E aí vou devagarzinho. Chegando em São Paulo, se eu ver que esse pneu não tá legal, eu compro outro pneu. Ou eu vou lá, devolvo o carro, falo, olha, eu quero comprar um pneu novo, qual que é o valor? E aí quando eu coloquei para despertar o relógio, 2 horas da manhã. Quando foi 1h59, eu acordei e já com o pensamento, não vai. Não sai agora porque esse pneu vai dar problema. E aí quando eu acordei que eu pensei isso, despertou. Eu falei, é Deus. É Deus que está falando comigo. Eu creio. Aí eu avisei a minha esposa, falei, olha, eu vou sair de manhã e vou procurar uma borracharia na estrada. Eu saí de manhã às 6 horas da manhã, a cada borracharia que eu passava assim, eu ficava olhando, falei, poxa, acho que não tem pneu bom aqui, acho que... E aí eu senti que o volante estava meio Precisando. esquisito, e eu fui levando, o que aconteceu? Estourou o pneu. E consegui parar o carro de maneira segura. Na hora que eu parei, eu vi que era uma curva, fui andei um pouquinho mais para frente, troquei o pneu tranquilo, parei na próxima cidade, comprei um pneu novo, fui lá, coloquei, segui a viagem. Então, assim, foi um livramento, porque se eu tivesse saído de madrugada, você imagina os caminhões vindo de madrugada, com o carro parado na pista, alguém trocando pneu. O que poderia acontecer? E outra, aonde que eu ia conseguir comprar um pneu de madrugada? Então, assim, Deus, ele continua falando conosco, ele continua nos alertando. É só. Basta você estar atento aos sinais. Boa. O pastor falou um negócio minutos atrás. O pastor disse o seguinte: eu queria que Deus falasse comigo, porque muitas vezes o testemunho dos irmãos, eu vivia pelo testemunho dos irmãos. E muita gente que é novo, convertido, que não tem intimidade com Deus, vive a história dos outros, porque não consegue ter uma história com Deus. Como que faz para ter uma história com Deus? Olha, eu vou te dizer que todos nós temos história com Deus. Que a É gente, para que alguém a gente, privilegiado? Tem acepção? às vezes, Quem está nos Boa ouvindo pergunta. agora? Boa pergunta. Quem tá nos ouvindo agora, que não conhece a Cristo, não conhece nada. existem É, testemunhos que quando a gente ouve, né? Eu já ouvi isso já. Parece que Deus seleciona algumas pessoas, né? Fala assim, esse aqui é meu privilegiado, né? Esse aqui eu vou fazer tudo, de tudo para ele, né? Mas na verdade, o que que acontece? Se nós confiarmos em Deus, colocarmos a nossa fé em prática e buscarmos a Ele sempre nos momentos que nós precisamos, e a gente percebe que um dia, de certa maneira, você vai ter uma experiência que vai marcar a sua vida. Mas, diariamente, nós começamos o dia com os milagres de Deus acontecendo na nossa vida. Glória a Deus. Às vezes é um minuto que você se atrasa e é um livramento que o ladrão não vai encontrar com você naquele dia. Eu creio assim. Às vezes é um pneu que fura, evitando que que você você- sofra um acidente lá na Pastor, o frente. abrir dos olhos é um milagre? Com certeza. Você acordar, respirar e poder abrir os seus olhos, você pode já levantar, dando glórias a Deus, e pode já fazer essa oração agradecendo. Deus, obrigado por acordar mais um dia. Pastor, falta mais gratidão nas pessoas? Falta. Com certeza falta. O que é maravilhoso quando nós nos tornamos um adorador de verdade é a gente reconhecer o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós
reconhecemos o trabalhar de Deus na nossa vida e começamos a ser grato por tudo que acontece na nossa vida. Seja nos momentos bons ou nos momentos maus, ele sempre está ao seu nosso lado. Às vezes existem passagens na Bíblia de pessoas que passaram por momentos terríveis, mas o quarto homem estava ali na fornalha. Aproveitando que você tá falando do quarto homem, onde ele tá no casal? Qual é a posição de Deus na vida do casal? No centro das nossas vidas. Bênção de Deus. No centro das Vocês nossas são vidas, abençoados. com a mão sobre o telhado de nossa casa. Quando, quando nós começamos a congregar, um dia o pastor ministrou e falou assim, olha, chegando na nossa casa, ora em cada porta, ora em cada janela. E parece que quando você faz isso, o ambiente muda. Parece que a casa fica mais iluminada, parece que o sol entra de uma maneira diferente. Eu creio. E você começa a enxergar algumas coisas assim que você fala, como é que eu não enxergava isso antes? Pastor Eduardo, se eu fiz um comentário, fatos marcantes, eu tenho gravado aqui minha memória. Mais uma pergunta. Se o pastor pudesse voltar no tempo, o que o pastor Eduardo Rocha faria diferente? Muita coisa, Por exemplo, muita coisa, porque às vezes a gente ouve muito isso, né? Olha, eu faria tudo de novo, né? Tem coisas que foram escolhas na minha vida que eu não abro mão. Uma é minha esposa, que se eu pudesse voltar atrás, com certeza eu te escolheria de novo. Não é porque está sendo filmado. Tem que estar filmado. Isso aí, Tá na rede, ó. Tá na rede social, Mas assim, olha lá. mas assim, a gente quando às vezes nós passamos por umas lembranças, né? Poxa vida, eu magoei aquela pessoa, se eu não tivesse feito aquilo. Ou a- é, decisões que você toma precipitado. Você fala, poxa, se eu tivesse como voltar atrás, Nós todos, eu nós todos. Essa sim, pergunta é para nós todos, né? sim, se eu pudesse voltar atrás, eu faria, com certeza eu faria diferente. Amaria mais, Amaria mais, adoraria mais. com certeza. Pessoas que já se foram, por exemplo. Eu vou dar um exemplo simples. Um exemplo simples. A mãe de um amigo meu, o meu amigo Rubens, a mãe dele, Dona Áurea, eu sempre gostei muito dela. E todas as vezes que eu passava na rua e encontrava com ela, eu abraçava ela, ela me abraçava, falava que tinha saudades. E um belo dia eu estava subindo a rua, ela estava lavando a calçada dela, eu falei, poxa, eu vou parar e vou lá dar um abraço nela. Não fiz. E ela faleceu. Então, assim, lógico, poxa, poderia ter dado esse abraço? Poderia. Entendeu? Então, assim, deixei de fazer alguma coisa por ela? Não, não é isso. Sim. Você teve uma Mas você pensa assim, poxa, quantas coisas boas a gente poderia ter feito, pessoas que já se foram. Às vezes até falar do amor de Cristo, hoje que a gente tem essa visão, né? Quem encontra Cristo prefere mais dar ou mais receber? Com certeza dar é melhor do que receber. Glória a Deus. Pastor? Sim. Pastor, tá chegando já no finalmente, pastor. Um personagem bíblico e por quê? Olha, Pedro, porque ele teve foi um homem que tinha o seu trabalho, um homem que tinha seus defeitos, ele tinha suas responsabilidades, era um homem casado, era um pescador, mas quando ele teve um chamado, quando Cristo chamou ele para essa caminhada, ele teve uma grande transformação na vida dele. Então, nós sabemos um dos fatos marcantes de Pedro foi durante a crucificação de Jesus, né? Aonde ele percebeu ali que por mais que ele quisesse, por mais que ele tivesse forças ali, ele não conseguiu, né? Jesus ele preveu ali que ele iria negá-lo 3 vezes
E ele viu que ele naquele momento ali ele não tinha aquela ousadia, não tinha aquela força mas Jesus tinha o alertado. Assim como Jesus faz um alerta para cada um de nós também. Mas quando houve a grande transformação na vida dele, quando Jesus volta e ele reconhece ali, ele ficou constrangido, né? Quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Né? E 3 vezes ali também, né? E então apacenta minhas ovelhas. Quando Pedro ele resolve ali cumprir o seu chamado, que ele faz milagres, que ele faz o levanta e anda na vida dele, ele vê essa diferença. Para mim, isso é a caminhada do cristão. Muitos tínhamos uma vida, tínhamos nossas responsabilidades, Negar a si mesmo. mas um dia Jesus nos chama, Jesus nos transforma, e quando a gente vai ver, nós estamos sendo canal de bênção nessa terra, estamos sendo usados por Cristo. Pastor Eduardo, esse nome Gideão, Senhor Gideão, presbítero Gideão, qual a importância desse homem na sua vida? É uma referência para tudo na minha vida, né? Meu pai, Isso que eu ia falar. Explica teve- quem é Gideão, para quem está nos ouvindo. Presbítero Gideão é um homem abençoado da nossa igreja, é um senhor, e por felicidade é é pai do pastor Eduardo Rocha, e referência na igreja para todos aqui dentro da igreja. Um beijo, presbítero Gideão, nós amamos o senhor e Olha, fale aí. eu vou dizer para vocês que tudo que eu sou hoje, né, eu devo ao meu pai. Meus pais, tanto meu pai como minha mãe, são pessoas maravilhosas, né, que sempre foram uma referência para mim. Um testemunho que eu posso falar assim dos meus pais, do meu pai em específico, é que eu sempre me espelhei nele, né? Então, o meu pai sempre foi um adorador. Mesmo, eu lembro de quando eu era criança, né? Se eu tenho algumas memórias da igreja, é meu pai louvando. Todas as vezes que nós íamos para a igreja, vinha, irmão Gedeão, vem aqui louvar, né? E meu pai sempre, quando ia para a igreja, ele louvava. Sempre no chuveiro, estava ali tomando banho, eu ficava na janela ouvindo, louvando. Dirigindo, louvando. Nos momentos mais difíceis, louvando. Quando eu falo que é uma referência para mim, porque quando eu era criança, eu comecei a trabalhar junto com meu pai, né? Então, com 12 anos de idade, eu acompanhava ele. E a profissão do meu pai não existe mais, né? A profissão que meu pai tinha, né? Hoje meu pai tem outra profissão, mas naquela época ele trabalhava com máquina de escrever. E eu posso falar para vocês que ele era um dos melhores, né, na área dele, né? Acho que talvez aqui todos, né, lembram da máquina de escrever, né? Tem uma ali, inclusive, pastor. Ah, é? Aí, tá vendo só? Então, assim, para quem os jovens aí que não conhecem Instagram, viu? Instagram, redes sociais, aí tá. Teclado. Olha, a máquina de escrever, ó, o Glauco, nosso amigão, trazendo. então essa máquina mesmo, ela é uma Olivetti, né? Meu Olha pai ele só. trabalhou alguns anos na Olivetti, né? Ele era um dos técnicos da Olivetti. E ele saiu de lá em 78 e montou uma empresa de assistência técnica, né? E aí ele tinha grandes clientes, grandes empresas, né? E eu acompanhava ele naquela época, nos anos 80, né? Não tinha muito controle. Assim, hoje em dia, para entrar um menor de idade numa empresa é muito difícil, né? Então, naquela época, eu entregava meu RG, com 12, 13 anos de idade, e entrava com meu pai para trabalhar, fazer a manutenção nas máquinas de escrever, nas escolas de datilografia. E. O pastor Paulo está sempre que não conhece. Conhece sim, já usou muito. Olha, já sabe até arrumar ali, ó. Já tem. Tá. Desde pronto. Pastor, E o que acontece? É até interessante, porque assim, quando a professora perguntava assim, olha, o que você quer ser quando crescer, né? E aí chegava nas crianças assim, meus amigos falavam, eu quero ser astronauta, eu quero ser médico, eu quero ser policial, né? Sempre tem aquelas carreiras assim que marcam a vida das pessoas, né? Eu falava, eu quero ser técnico de máquina de escrever. Eu acho que a professora falava, poxa, mas de onde que ele tirou isso, né?
E trabalhando com meu pai, eu tive a oportunidade da minha vida, uma grande oportunidade, porque como quando eu falo do meu pai, pastor, desde criança, meu pai, ele falava assim, ele profetizava na minha vida. Ele tinha uma referência de que naquela época ele falava assim, olha, o futuro é a eletrônica. Então o Eduardo vai estudar eletrônica e ele vai estudar no colégio tal. E aí aonde foi que eu estudei? Na escola. Colégio Na tal. colégio que ele profetizava desde que eu era criança, Glória. fiz o curso de eletrônica, me empenhei, na época eu fui determinado fazer um curso no Senai, porque eu estava, quando eu falo da oportunidade, eu estava num cliente do meu pai, era um grande fabricante nacional de equipamentos de automação industrial, numa época onde não se ouvia falar em automação industrial, e ele era um grande cliente do meu pai. E aí eu, trabalhando lá, uma pessoa olhou para mim e falou, quantos anos seu filho tem, Gedeão? Ele falou, tem 14 anos. Ele falou, Eduardo, você não quer fazer Senai, não? Um curso de eletrônica, pela empresa, você vai receber um salário mínimo, tem um contrato de 3 anos de estágio. Eu falei, legal. Ele falou, você precisa passar na prova lá, né? Aqui eu posso te indicar, né? Pode ser filho de funcionário ou amigo. Eu posso te indicar como amigo, mas você tem que se esforçar e passar na prova. E aí, assim, é determinação, né? É, Eu fui determinado, estudei e passei em primeiro lugar. ó. Passei em primeiro lugar, fiz esse curso, mudou minha vida. Então foi trabalhando com meu pai ali, né? Igual a gente fala de Davi, né? Que cuidando das coisas do Meu pai, pai. Foi né? escolhido por Deus. Foi escolhido por Deus. Eu também estava ali cuidando das coisas do meu pai, trabalhando com meu pai, Glória a Deus. e de repente apareceu essa grande oportunidade na minha vida. Pastor Paulo, ele aí está chegando ao final do podcast para começar a conversa. Pastor Paulo tem uma pergunta, com certeza ele não deixa de fazer para nenhum entrevistado. Depois vai ter um momento só seu para mandar um recado para quem nos ouve, nos assiste, e nós vamos dar um encerramento. Qual é a pergunta, pastor? Pastor Eduardo, aqui no programa a gente tem esses dois personagens, Brutus e Popeye. Me coloque eles dentro da Bíblia. O que eles significam? Olha, eu vejo o Popeye como aquele homem corajoso que depende de algo para que a sua força se aflore. Né? Então ali é o espinafre que ele precisa, né? E o Brutus ali é como os problemas que nos enfrentam nos dias no dia a dia, né? Eu compararia aqui como se fosse Golias, né? O Brutus, né? Sim. E aqui o Davizinho, né? Então E qual seria o espinafre o do Davizinho aqui, ó, ele não tem muita força ali para enfrentar o Golias, mas o espinafre é a força do Espírito Santo, né? Que com os recursos que ele tem, né? Que foi a fundo ali, ele foi e derrotou o gigante. Então, quando a gente vê menos desenhos lá, o Popeye Então, tomando ali o espinafre, é uma injeção do Espírito Santo na nossa vida, que nos dá força para enfrentar os problemas do dia a dia. Pastor Eduardo, olha para aquela câmera. Esse momento é só seu de entrevistado, uma pessoa que talvez apertou a tecla, entrou no YouTube. Pode dar toque aqui para nós. Essa câmera aqui, talvez a pessoa está na internet, sem querer ou querendo, ou tocou lá no YouTube e aparece o pastor. E talvez as pessoas estejam no túnel, ou talvez não encontrando saída, solução. Tu, meu amigo, tu, meu irmão, como ungido de Deus, como pastor, como tem o manto do ministro de Jesus, o que você tem a dizer para essa pessoa que nos assiste agora? Olha, Por gentileza, pastor, esse tempo é só seu. amém. Para você que está nos ouvindo, eu quero te dizer que Jesus, ele faz um convite para cada um de nós, aonde ele se oferece para dividir o nosso fardo. Quando ele fala para nós, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando você coloca em prática isso na sua vida, todos os seus problemas, as suas cargas,
Jesus ele se dispõe a dividir isso com você. E quando ele oferece para ele fala para nós que o jugo dele é suave e o fardo é leve, porque aprendendo com Cristo, você vai aprender de uma maneira suave, uma maneira leve. Porque às vezes nós falamos, nós aprendemos com os nossos erros, nós aprendemos com as nossas falhas. Mas se você tem a oportunidade de andar lado a lado com Cristo, colocar Ele para direcionar a sua vida, será que não é melhor você ser direcionado para o caminho certo do que fazer o errado e aprender da pior maneira? O jugo suave é isso. É você estar andando lado a lado com Cristo e Ele conduzindo o seu caminho. Então, quero dizer para você que tem vontade, você que acredita que até hoje você ainda não encontrou um lugar, eu quero te dizer que Jesus está te esperando. Eu quero dizer para você que Deus é maravilhoso, Ele pode mudar grandemente a sua vida. Não fica esperando o amanhã, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã. A gente não sabe quando vai atravessar a rua, o que vai acontecer. Mas eu quero te dizer que como é bom você ter a consciência que se eu atravessar a rua e algo acontecer comigo, com certeza eu estarei lado a lado do meu Salvador. Essa é a visão do cristão, porque você saber que Ele está junto contigo e um dia que nós sairmos dessa terra, meu irmão, você vai ser recepcionado por Ele e você vai estar ao lado dele. Então, assim, não perca a oportunidade de se achegar a Cristo. Talvez você está passando por um momento de depressão, como eu já passei ali, e às vezes você não consegue enxergar uma solução. Eu quero te dizer que Cristo sempre vai ter a solução. Sempre vai te direcionar. Por mais que você acredita que não tem mais jeito, eu quero te dizer que sempre, para Deus, nada é impossível. Amém? Que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa assistir aos próximos podcasts, porque com certeza vai ter muitos testemunhos aqui que vai edificar a sua vida. Parabéns, pastor Aldir, pastor Paulo. Obrigado, minha esposa, por estar aqui nos acompanhando. Logo, logo vai chegar a sua vez também de ser entrevistada. Tá? E, mais uma vez, boa noite e obrigado por você estar nos ouvindo até agora. Pastor Eduardo, Eu vou é pedir, uma honra. o pastor vai dar encerramento. O pastor vai dar encerramento, passo questão. Eu quero agradecer aqui também a missionária Ivone, pastor Eduardo, muito obrigado pelo carinho. Sempre aprendendo com o pastor, falo isso de coração aberto. Sempre trazendo experiências, sempre alegre, feliz e com essa unção dada por Deus. Então a honra é nossa de recebê-lo aqui juntamente com a missionária, que teve uma irmã. Deus abençoe a missionária Ivone, acompanha o marido sempre pelo seu testemunho. Mas não vai ficar nisso não. Nós vamos te convidar e dessa vez o marido te acompanha, tá bom? Já te prepara para dar, vai ser a primeira mulher. Amém. Amém? Amém. Amém, tá gravado. Pastor, deu encerramento, eu já agradeci esse homem, agora é contigo, podcast para comer conversa. Agradeça aí A você que está nos assistindo, primeiramente, pastor Eduardo, antes de fazer o encerramento, quero aqui agradecer. É uma honra compartilhar do ministério com o pastor. Sou liderado do pastor no ministério dos Gideões, é uma honra. Isso, bem lembrado. É um homem sério, leva o ministério a sério, é bom, é uma referência. Ser companheiro de ministério do Senhor é uma honra. Tá aqui com a sua esposa, que tem nos últimos anos aqui, se eu tiver alguma coisa, o seu pastor me corrige, tem tido um crescimento espiritual enorme, vai impactar gerações. A gente está numa batalha e é bom saber que tem homens e mulheres que nem vocês no campo, na trincheira, fazendo isso. Então é uma honra entrevistá-los vocês, porque vocês têm conteúdo de Deus para passar para aqueles que estão necessitados. Então, muito obrigado pelo convite. Deus continue abençoando. E a você que nos assiste, vai lá, antes de você encerrar, faz a sua inscrição no canal,
Toda vez que tiver um episódio novo do Pra Começo de Conversa, vai vir um lembrete no seu celular lá, novos convidados, pessoas espetaculares. E deixa eu te falar, Deus continua agindo. Deus continua sendo Deus. Ele mudou a minha história, mudou a história do pastor Aldir, mudou a história do pastor Eduardo, mudou a história de muitas pessoas. E ele pode mudar a sua. É só você permitir. Então deixa Deus trabalhar na sua vida. Amém? Ora para essa pessoa, pastor. Pai, em Vamos nome orar? de Jesus, nós queremos te pedir, Pai, que neste momento o Senhor vai de encontro com essa pessoa que está assistindo esse episódio, Pai. Pai, que ela seja impactada pelo depoimento do teu servo, Pai. Que ela seja edificada com as palavras que foram trazidas aqui, Pai. Pai, que ela entenda que sem o Senhor ela não é nada, mas que a tua presença na vida dela vai mudar todo o panorama. Pode ser qualquer o tipo de problema, seja financeiro, de enfermidade, familiar. A solução continua sendo o Senhor. Abençoa, Pai, que essa pessoa venha estar a cada dia mais na tua presença. E fortaleça, Pai, a cada um que tem te buscado em espírito e verdade. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E quero aqui agradecer a equipe, Henrique, Glauco, Vitor, essa turma é boa. Vem cá, vamos matar a curiosidade um pouquinho, para você que não conhece e tal, tem Vamos. assistido. Olha o quebrando o Vem, protocolo. faz favor aqui para você conhecer. A gente não faz nada, a gente tá aqui. Essa é a nossa equipe de back-office. Tá aqui o Glauco, tá aqui o Henrique, tá aqui o Vitor. Esses meninos. Tem um outro menino que tá lá no Espírito Santo. Não morreu, tá na cidade. Chama Eric, Ele deve que é estar. o nosso, tá É bom assistindo. tocar Um no beijo nome pra dele, você. É o meninão, tá? Essa equipe aqui se desdobra para fazer esse episódio para edificar a sua vida. Aqui a gente tá agradecendo vocês são bênçãos da nossa vida. Amém? Quero que alguém chamar? Vem pra cá, Vitória. E Vitória. doutor Cristino. Vamos ali, ó. Essa Vitória. menina é do Belém do Pará, é a namorada do Vitor. Tá aqui. E cadê o doutor Cristino? Doutor Cristino, não se esconda, não. Entra ali, ó. Vai ali, ó. Atrás. Esse é o doutor Cristino, sócio do pastor Aldir, Pai do advogado, Vitor, pai do sogro da Vitor, sogro Vitória. da Vitória. Mas aí, se falar tudo isso, ele toma o programa todo. Só o doutor Cristino, homem de Deus, bênção. A você que nos assiste, fica com Deus. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Que Deus continue agindo na sua vida. Ei, seu problema, tá com problema? Procura Jesus. Ele é que resolve a sua situação. Verdade. Amém? Um forte abraço a todos. Pode ir lá. Vai dar um encerramento. É. Glória a Deus. Que bom. Que bom. Pastor Eduardo, mais uma vez. Como Deus continua falando, né? Quantas vezes eu vi alguém profetizando na vida do Vitor? Deus vai te dar a vitória. Que deixar. Ele é meu Esse aí, bem óbvio, ó. Gostou, missionário? Missionário Boni, e qual que é a experiência? Doutor, dá um abraço aqui, tá? Acharam meu bruto e meu papai. Coloca lá, por favor. Você deu uma ilustração muito boa. Não, eu não sofri. Coloca esse caixa aqui, velho. Gente, obrigada. A vaquinha está Vitória, tá feito. Você gostou?